A redação do Enem ela possui uma macroestrutura. Ela possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porém, nessa aula, vamos aprender só a introdução. A introdução, ela precisa, não obrigatoriamente, porque existem diversas formas de fazer uma introdução. Lembrando que ela deve ser do tipo dissertativo argumentativo. Mas o padrão que você vê tirando as maiores notas, ela sempre possui, primeiramente, um repertório sociocultural, possui conectivos para interligar e dar coesão e coerência. Você deve expressar a sua opinião e deve ser sempre negativa, porque em uma redação você sempre deve problematizar. Sempre vai ser um problema. Além disso, ela vai ter o tema, que você vai colocar na sua introdução, os argumentos, que seria a tese, e a contextualização. Você vai contextualizar onde se passa. O repertório sociocultural da introdução, ele precisa ser legitimado e pertinente. O que seria legitimado e pertinente? Seria, ele deve ser, na verdade, real, escrito por uma autoridade. Autoridade não é juiz, delegado, não só isso, escritor, entendeu? Você pode usar livros como referência, pode utilizar séries, músicas, tanto faz. Só que eu indico utilizar alguma obra, entende? E o repertório sociocultural, ele deve fazer alusão ao tema, ou seja, deve fazer sentido com o tema. Se o tema fala sobre, deixa eu ver, racismo, por exemplo, você não vai colocar um repertório sociocultural que fala sobre desigualdade de gênero, por exemplo, entende? Ou seja, tem que encaixar uma coisa com a outra. Outra característica dele que não deve ser igual aos textos motivadores. Lembrando que se você colocar igual ao texto motivadores, você pode perder ponto. Na verdade, você até pode colocar do texto motivadores desde que você esteja pelo menos um repertório sociocultural que seja seu, entendeu? Só que eu não recomendo isso, porque é bom evitar, né? É bom você pegar um repertório sociocultural seu. E, na verdade, isso aqui não é uma regra, viu? É feito no início da redação? Sim, pode ser no meio, geralmente, quase nunca no final. Porém, o padrão que eu vejo que o pessoal mais faz, que tira as maiores notas, é feito logo no início. E como eu já havia falado, deve ser um argumento de autoridade. Não pode botar uma citação da sua mãe, por exemplo, entende? E depois da repertório sociocultural, você colocar contextualização. Contextualização é o mais fácil que tem. Ou seja, se a redação se fala desafios, deixa eu ver, desafios da falta de infraestrutura em cidades no Brasil. Você vai falar de onde? Da Espanha? Da Alemanha? Não, você vai falar do Brasil. Ah, e deve ser também no contexto atual da sociedade. Você não vai falar da época de 1500, entende? Além disso, numa introdução deve ter os conectivos. Os conectivos, eles conectam cada parte de um texto. Por exemplo, você colocou lá, vamos supor que você coloca o repertório sociocultural que fala sobre... vamos dizer que você cita a Constituição e fala que é dever do brasileiro ter direito à saúde, moradia, essas coisas. Aí você coloca, no entanto, que é um conectivo, essa não é a realidade brasileira. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Você utiliza os conectivos para dar coerência ao seu texto. Além disso, você deve expressar a sua opinião. E lembrando que ela não, de forma alguma, deve ser direta, porque é um texto dissertativo, argumentativo. Você não vai falar, eu acho que o Brasil é... Não, de jeito nenhum. Entendeu? Isso perde ponto. E nunca coloque uma opinião positiva. Na redação, você deve problematizar. Entendeu? Porque na redação sempre mostra um problema. Com isso, taca problema nisso. Entendeu? Além disso, você deve ver a questão do tema. O tema serve para deixar claro que você entendeu, né? Que você entendeu a proposta da redação. E geralmente é recomendado você colocar ele na íntegra. O que seria colocar ele na íntegra? É você escrever na sua redação exatamente como está lá. Vamos imaginar que o tema seja problemas com apostas, né? Aí você vai e coloca que o problema com a aposta, do jeitinho que tá lá, é um problema na sociedade atual, por exemplo, entende? E, por fim, vem os argumentos, que os argumentos servem para dar gancho ao desenvolvimento, tanto do desenvolvimento 1
como desenvolvimento 2. Para os argumentos, é ideal usar a técnica de enumeração, ou seja, você enumera as suas duas teses. E você, na verdade, não é obrigatório você usar apenas dois. Porém, o ideal é que você use dois. Por quê? Porque a primeira tese você aborda no desenvolvimento 1 e a segunda no desenvolvimento 2. Isso não é regra, mas é o padrão, é o que a maioria das pessoas fazem. E você deve, isso aqui, no meu ver, é obrigatório, porque você deve utilizar negligência governamental como a sua principal tese. Por quê? Porque digamos que todo problema que acontece na sociedade atual, quem é o principal agente que deve combater? É o governo, entendeu? O principal é o governo. Aí, a segunda tese pode variar, entende? Que, na verdade, existe 10 argumentos universais que eu vou abordar na próxima aula que se encaixam em qualquer tema. Esses 10 argumentos universais se encaixa em qualquer tema de redação, literalmente qualquer tema, beleza? Bom, vamos analisar isso aqui na prática. Vamos analisar essa introdução de uma redação e vamos ver se a gente consegue encontrar todos os elementos que eu abordei na aula. Olha, vamos começar. Em O Mal-Estar da Civilização, o psicanalista Sigmund Freud já evidenciava que as pressões sociais podem gerar sofrimento psíquico. Beleza. Em primeiro ponto, essa redação já cita o quê? O repertório sociocultural. Já cita a obra O Mal-Estar da Civilização e o autor, que é Sigmund Freud. Beleza. Repertório sociocultural, já temos. Deixa eu marcar aqui. Beleza. Repertório sociocultural, já tá ok. Vamos analisar agora os conectivos. Vamos por partes, né? No Brasil atual, esse diagnóstico é alarmantemente perceptível diante do crescimento dos transtornos mentais, especialmente entre jovens. Olha, galera, aqui ele já contextualiza. Tá dizendo que em qual lugar? Na Alemanha, na Espanha, não. No Brasil. Ele não só contextualiza que é no Brasil, mas também o tempo atual, ou seja, é atualmente. Já temos a contextualização. Vou marcar aqui. E além do mais, pessoal, aqui digamos que está a opinião dele, de forma negativa, digamos que implícita. Aqui também, ó. Na parte que ele fala alarmantemente, ou seja, ele está dizendo que o cenário, né, desse problema é alarmante e perceptível. Você já está aqui a opinião, de forma negativa. Vamos analisar, né? Ver se encontramos mais coisa. Nesse contexto, olha, já vem aqui um conectivo. Nesse contexto, observa-se que dois fatores contribuem de forma significativa para a dificuldade em promover a saúde mental no país. Ou seja, ele já falou o tema de forma implícita também. Na verdade, ele já deu dois indícios sobre o tema. Observa-se que dois fatores aqui, ó. Saúde mental, promover a saúde mental no país. Ou seja, aqui ele já mostra que o tema seria dificuldade em promover a saúde mental no país. Viu? Ele deixou o tema na íntegra. Em primeiro lugar, a precariedade das políticas públicas voltada à área. Em segundo lugar, a permanência do estigma social que marginaliza pessoas com transtornos psicológicos.
e, diante disso, torna-se necessário analisar esses obstáculos a fim de garantir o bem-estar mental da população. Vejamos. Ele já começa aqui utilizando a técnica de enumeração. Não necessariamente é obrigatório colocar em primeiro lugar, mas aqui ele já fala a precariedade das políticas públicas voltadas à área. Lembra que eu disse? Questões políticas, como é que se fala? Questões governamentais, por exemplo, a negligência governamental, né, na verdade, ela é o principal causador dos problemas na sociedade. Aqui ele já vem com os argumentos, que seria a precariedade das políticas públicas voltadas à área e, em segundo lugar, a permanência do estigma social. Diante disso, já vem outro conectivo. Torna-se necessário analisar esses obstáculos a fim de garantir o bem-estar mental da população. Ou seja, se você seguir todos esses critérios, seria repertório sociocultural, conectivos, opinião sempre negativa, o tema na íntegra, os argumentos e a contextualização, você conseguirá atingir a nota máxima na introdução.